assuma a sua herança, assuma o seu papel. O Senhor não pôde fazer na terra dele nenhum milagre por causa da incredulidade. E ele ficou admirado com a incredulidade do povo de Deus. Mas os estrangeiros deixaram Jesus admirado pela fé deles. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga comigo, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Deus preparou o melhor vinho para a minha vida e eu já estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Algo muito importante, pessoal, que nós precisamos trazer para a nossa vida é que nós somos herdeiros de coisas incríveis. Mas o que nós temos visto muitas vezes aqui é que muitos não assumem a sua herança. Deixa eu ler para você. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Aí começa a estragar. Todo mundo estava lá ouvindo o Senhor falando. Estavam lá ouvindo e ficavam admirados. Aí começava. Nossa, mas que sabedoria, né? De onde vem essa sabedoria? Que milagres são esses que ele faz? Que coisa extraordinária. Aí surge um espírito de porco ali, ó. Espera aí, não é esse o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Espera aí, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa que um profeta não tem honra. Fala comigo, por favor. E não pôde. Mais forte, pessoal, por favor. E não pôde fazer ali 10 milagres. Está escrito isso aí, pessoal? Não pôde fazer o quê? Quantos milagres ele fez lá? Nenhum. Nenhum milagre. Se ele fizesse um, já seria lucro. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre uns doentes e curá-los. E aí, no começo eles estavam admirados com a pregação, com a postura de Jesus. E aí agora Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E ficou admirado com a incredulidade deles. Você vê que infelizmente algumas pessoas surpreendem, mas pelos motivos errados, pelas razões erradas, pelo comportamento errado, essa incredulidade aqui, ó, diante da fé, Jesus diante deles, pregando com a unção, com a autoridade, fazendo milagres que estavam ouvindo ali e acolá. Mas aí chega alguém, peraí, esse cara é de onde mesmo? Peraí, ele é parente de quem mesmo? E aí perde a graça, aí perde a força, aí perde toda a pompa, né? E não pôde fazer ali nenhum milagre, ninguém que conhecer Jesus pôde ser abençoado por Jesus. Todo mundo ali poderia ser abençoado, mas ninguém foi. Isso tem que mexer com cada um aqui. Muitos têm vivido de uma forma acostumada, acostumou com Jesus, acostumou com a igreja, acostumou com o pastor, acostumou com a palavra, e não sai do lugar.
Muitos estão acostumados com a vida que têm levado, aceitam menos, aceitam qualquer coisa. O que a palavra diz? Vamos aqui de novo reforçar o que a gente falou já essa semana. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente precisa ser renovada todos os dias um pouco mais, para que sejam capazes, para que eu tenha a capacidade de poder desfrutar, de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitos ficam aceitando a vontade do diabo, aceita a doença, aceita um financeiro estagnado. Nós precisamos acordar para isso, pessoal. Eu vou ler para você algumas passagens. Isso é terrível, isso é vergonhoso, isso é humilhante. Jesus estava na terra dele e ninguém foi abençoado ali. Nem os próprios irmãos dele, que ele falou, peraí, não é aqueles são os irmãos dele ali, a família dele, nem os irmãos acreditavam, nem os irmãos tiveram a boa atitude. Por quê? Orgulho. Tem gente que fica valorizando muito mais o outro, valorizando mais o de fora, valorizando aquele que tem uma grife, mas não valoriza aquele que está lá com ele, conversando, ajudando todo dia, ensinando. Não valoriza, não tem peso. Aí esse não tem valor, porque a gente já conhece, você já conhece Jesus, então não tem peso. Mas se fosse o fulano de tal que veio de uma outra cidade, que veio lá de Jerusalém, então esse daí é grifado, é um mestre de grife. Ele veio lá de Jerusalém, ele estudou com tal sacerdote. Então ele é melhor. Você não percebe que todo estrangeiro que foi para o Brasil, todas as nacionalidades que foram para o Brasil, italianos, japoneses, alemães, judeus, árabes, todo mundo ficou milionário e bilionário? O que acontece? Os caras vão e vencem. E passa na frente dos nativos, do povo que está lá. Aí o brasileiro vai, trabalha para o japonês, trabalha para o alemão, trabalha para o italiano, trabalha para o judeu, trabalha para o árabe. Ou atualmente trabalha para o chinês também. E as pessoas vão levando como se fosse normal. Então qual que seria a lógica então? Cada um aqui que é imigrante aqui deveria estar reproduzindo o mesmo padrão dos que vão para lá. Porque os que foram para lá, pelo menos no passado, vieram numa condição muito pior do que os que vêm para cá. Vieram fugido de guerra, vieram de países... Por exemplo, a maior comunidade libanesa que tem é no Brasil. Por quê? Porque o Líbano vivia em guerra. Então os caras perdiam a casa, perdiam a vida deles, acabava. Por quê? Guerra. Um monte de japoneses vieram para o Brasil. Por quê? Porque o Japão estava destruído. Por que um monte de alemão veio para o Brasil? Por que vai escolher o Brasil? Porque a Alemanha estava destruída. Acabaram com tudo, dividiram tudo. Ora, italiano é a mesma coisa, ou seja, ninguém que está num país maravilhoso, que está tudo redondinho, vai querer sair. Se tem um monte de gente fora, judeu tem em todo lugar. Por quê? Porque todo lugar que eles estavam eram perseguidos. E todo lugar que os caras vão, eles são prósperos. Então por que, meus queridos? Por que acontece isso? Por que tem um monte de brasileiro que vem para cá e aceita uma vida menor? Por causa da mentalidade. Não rompe, não acredita, não faz mais. Aceita o que estão dizendo, aceita o que estão falando, porque é assim. Quantas vezes que a bispa já perdeu a paciência em reuniões nossas internas, que o pastor chegava num lugar e falava, então, é que o povo daqui é assim. Mas espera aí, o Senhor nos chama de luz e de sal. Ou seja, se eu chego num lugar para ser a mesma coisa, qual é a minha utilidade ali? Qual é a minha relevância naquele lugar? Eu tenho que chegar para mudar. E eu mudo com o quê? Com a minha cabeça, com o que eu aprendi? Não, com o que a palavra me ensina.
A única coisa que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Então, se ela não muda a minha vida, não vai mudar a minha casa, não vai mudar a minha família, não vai mudar a minha empresa, não vai mudar absolutamente nada. Porque se não corta, se não divide em mim, não vai dividir fora de mim. Se não muda aqui na minha mente, não vai mudar fora da minha mente. Tudo é mentalidade. Olha aqui, eu quero ler para você mais algumas passagens para mostrar exatamente essa vergonha. Olha aqui, ó. Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, ou seja, não era de Israel, da região de Tiro e de Sidom, uma mulher cananeia, natural dali, ou seja, ela nasceu ali, ela vivia ali, não se mudou, era uma judia que mudou para lá, natural dali. Veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ignorou. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Olha que coisa interessante. Jesus, ele não quis magoar. Ele falou a verdade, como ele sempre falava. Lembra quando ele estava falando com a mulher samaritana? Ah, mas os judeus não convivem bem com a gente, porque tem um lugar para adorar, tal, etc. Ele falou assim, a salvação vem dos judeus mesmo. Jesus é judeu. Então Jesus veio às ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para o povo perdido de Israel, o povo perdido, os judeus perdidos, os filhos de Abraão que se perderam no caminho, que se envolveram com a religião, que se envolveram com as mentiras, que se envolveram com um monte de coisas, menos com ele, menos com Deus. Que você vê, né? Você vê que o árabe entra numa faculdade, ele não sai ateu, ele sai árabe. O evangélico, muitas vezes entra numa empresa, ali ele se perde, fica bobo. Entra numa faculdade, ouve lá o professor esquerdista, o professor ateu, sai ateu também, sai incrédulo, sai com a mente tudo bagunçada, não tem convicção. Então o Senhor está falando, ó, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio e adorou de joelhos, Senhor, me ajuda. Ajuda-me, ajuda. Ele não vai negar ajuda. Tanto que a gente vê, o Paulo, ele foi aquele que começou a pregação para os gentios. Viajou para a Espanha, para a Itália, para a Grécia. Ele foi espalhando a palavra do Senhor. Porque quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos herdeiros das promessas feitas ao povo de Deus por intermédio de Abraão. Então, se nós cremos em Jesus, aquilo que o Senhor disse para Abraão, de um grande povo, de um povo abençoado, de um povo grande, um povo próspero, vem para nós. Mas eu preciso acreditar, eu preciso fazer como essa mulher. Senhor, me ajuda. Eu vou me prostrar, vou ficar de joelhos, eu vou clamar ao Senhor. Mas qual que é a atitude da maioria? Espera aí, é a atitude do povo lá de Nazaré, onde ele não pode fazer milagre. Ah, mas eu sou da igreja há muito tempo, esse povo também. Ah, eu sou de berço evangélico, esse povo também. De berço judeu. Não pôde fazer nenhum milagre lá. Porque haviam se acostumado. E o Senhor falou, realmente, a salvação vem dos judeus mesmo, é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel. Não tem outro Deus, não tem outro caminho, eu sou o caminho, só tem um jeito. Então muitas vezes a gente vê as pessoas se perdendo, porque não aproveitam as suas oportunidades e não absorvem, não tomam posse daquilo que é seu.
Não fazem como Caleb, me dá a montanha então. Me dá a minha herança. Eu quero aquilo que é meu. O Senhor foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, então me ajuda. Eu sou perdido também. Eu estou perdido também. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. O que você veio buscar? Ah, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Tem misericórdia de mim. Então seja feito conforme a sua fé. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Uma estrangeira foi abençoada. Uma estrangeira recebeu um milagre. A gente não estava cantando agora há pouco? Deus de milagres. Mas cadê o milagre na minha vida, na sua vida? Cadê? Precisa dos rompimentos. Qual que era o problema dessa mulher? Era a doença da filha dele? Não, era o orgulho. Porque você ouviu aqui Jesus expulsando o demônio da filha dele? Você ouviu, sim ou não? Qual versículo está escrito isso? Nenhum. Porque tem coisas, como o Senhor falou, tem espécies de demônios que não saem apenas com expulsar. É com jejum e oração. Então o problema dessa mulher aqui não era o demônio que estava na filha dela, era o orgulho que estava na vida dela, o orgulho que estava na vida da mãe. Então quando essa mãe foi tratada, quando o orgulho dela foi quebrado, que ela, uma pessoa orgulhosa, ela poderia ter se levantado e falado assim, eu não preciso disso, o homem está me humilhando, eu vim pedir ajuda, ele me maltrata. Mas ele elogiou ela, mulher, que fé que é a sua, hein? Que fé extraordinária. Por que ele achou a fé dela extraordinária? Porque agora, na cidade dele, ele ficou admirado com a incredulidade. Então, com essa atitude da estrangeira, ele ficou admirado. Poxa vida, né? Há esperança ainda, né? Há esperança, porque na minha própria terra ninguém tem fé. Não pude fazer um milagre. Você leu aqui comigo, e não pôde fazer nenhum milagre. A gente tivesse 1, 2, 5, né? Ou fez uma cura, uma libertação. Não, nenhum milagre. Mas com essa estrangeira que chegou e se jogou diante do Senhor, que tinha um orgulho, que foi tratado, ou seja, não precisou expulsar, e diabo, sai da minha vida. Não, fechou a brecha, fechou a porta, o negócio fluiu. Fluiu diferente. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Por quê? Seja conforme você deseja, seja conforme a sua fé. Você veio até aqui buscando uma mudança, buscando a cura da sua filha, a libertação da sua filha, não veio? Seja conforme você deseja. Afinal, você agora se alinhou. Você se alinhou a Deus. Você fechou essa porta do orgulho. Outro exemplo para você. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe o centurião era de onde, pessoal? Era romano, era italiano, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, não, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas, olha a fé, pessoal, uma palavra. Tem gente que ouve culto todo dia e não bota em prática. Dize apenas uma palavra, Senhor. Se o Senhor falar uma vez, eu tô feito. Para mim é o que basta, é o que importa. Traz para a sua vida, pessoal. Quero que isso daqui seja um divisor de águas na sua vida. Basta uma palavra. E meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, e aí ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, novamente, admirou-se e disse aos que o seguiam, diga a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que eu li aqui para você, pessoal?
em João 6, 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus ficou admirado com a incredulidade dos irmãos judeus dele. Mas aqui, ele ficou admirados. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, era para os filhos estarem lá. É para Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes do povo de Deus, estarem à mesa, estarem com Jesus, com o Deus, desfrutando das vitórias, desfrutando dos testemunhos, desfrutando dos milagres e das bênçãos, mas não vão viver essas vitórias. Mas pessoas de outros lugares, pessoas que não conheciam, pessoas que foram tocados pela palavra, uma vez, com uma palavra, se levantaram e mudaram de vida. E aqueles que passaram uma vida inteira ouvindo a palavra, mas ignorando a palavra, se acostumando com a palavra, vão ficar de fora. Mas os súditos, ou seja, o povo daquele reino, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? Arrependimento. Por que eu não aproveitei minha chance? Por que eu desprezei? Por que eu ignorei? Por que eu abri mão da minha herança? Porque agora quem sentou no meu lugar foi o outro, foi o estrangeiro, foi aquele que tinha menos, que conhecia menos, que teve menos oportunidades do que eu. E eu, que tive todas as oportunidades, não agarrei. Então disse ao centurião, vá, como você creu. A mesma coisa da mulher. Assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Você falou, você ouviu aqui? Ele não falou, em nome de Jesus, saia. Saia a doença, saia a paralisia, saia o espírito que está paralisando esse servo. Não falou nada. Como você creu, você não veio buscar pela cura? Você não veio buscar por essa mudança? Como você creu, volta que a vitória vai estar lá com você. Uma palavra. Ele não falou uma palavra, o que ele disse? Vá. Olha o tamanho dessa palavra, pessoal. Senhor, se o Senhor me disser uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Ele disse, vá. Vá, pode voltar. Pode voltar. Gente, olha só. Fé tem 2 letras. Jesus falou, vá, go. 2 letras. Basta uma palavra, Senhor. Não precisou de um sermão, como Paulo fazia cultos que duravam horas, 6, 8 horas. Você imagina? Esse homem aqui, ele chegou e o Senhor falou uma palavra para ele, vá. Porque ele chegou com uma postura diferente. Ele creu. Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o Senhor não precisa nem estar lá. Não tem gente que vive assim? Não, porque só funciona se o Senhor for lá, botar a mão, faz igual na mão. Só se o Senhor for lá, ungir no lugar, e orar, e fazer 7 semanas lá naquele lugar, só vai funcionar. Minha vida financeira, meu casamento, as coisas só vão caminhar de um jeito, se o Senhor for lá. Se o pastor, se o obreiro, se tiver um movimento. O homem aqui, o centurião, falou, a sua palavra para mim é suficiente, Senhor. O que tem sido suficiente para você? Será que a gente está buscando sempre mais uma confirmação? Sempre mais alguma coisa? Ou talvez, pior ainda, não estamos buscando nada, não estamos lutando por mais nada. A gente não pode aceitar isso, pessoal. Aqui em Gênesis 27, 40, você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Tem gente que tem aceitado um jugo que não deveria aceitar. Tem aceitado menos do que deveria aceitar. Tem aceitado uma vida pequena, o que não deveria aceitar. Por quê? Porque tem vivido uma vida incrédula. Tem aceitado qualquer coisa.
Então o povo de Deus não vive de modo abundante. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Não vivem a vida abundante que Deus preparou por causa desses vícios mentais. Por conta de que se acostumou com a religião. O pior lugar que uma pessoa pode estar é viciada na religião. Com a mentalidade de religiosidade. A religião não muda ninguém. Você não vê Jesus pregando religião. Você vê Jesus pregando um estilo de vida. Porque ele falava, o que os fariseus falam está certo, mas o que eles fazem está errado. Então façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. É um estilo de vida. É um comportamento, é metanoia. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Ou seja, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu estou pensando, não vai funcionar. Não vai funcionar. É sempre muito interessante, porque a teologia que se prega em muitos lugares hoje em dia é da hipergraça, de que Deus é amor e está tudo bem, faz o que você quiser, que está tudo certo. E o primeiro culto que Jesus fez foi falando do jeito que está, não pode ficar. Tem que ter mudança, tem que ter arrependimento. Ou seja, vocês vão na igreja sempre, não vai funcionar. Vocês fazem do mesmo jeito que vocês sempre fazem, não vai mudar o resultado, porque é do mesmo jeito, está errado. Porque quem estava lá sempre nas primeiras fileiras dos cultos de Jesus? Os religiosos, os caras que conheciam a Bíblia mais do que eu e você. Sabia de cor, de mente, de cabeça, na ponta da língua. A letra. Conheciam a letra, mas não tinham espírito. Não tinham a revelação, não tinham poder, porque a palavra é que nos dá poder. Mas se eu apenas me acostumo com a palavra, ela não tem poder nenhum sobre a minha vida. Ela não vai fazer efeito na minha vida. Eu posso vir aqui, orar, expulsar, declarar, e eu vou sair exatamente a mesma pessoa, porque muitos simplesmente aceitam o jugo. Diz que ora, diz que vai na igreja, mas no final das contas, o que domina a vida dela é o jeito dela, não é o jeito de Deus. Não dão o que a palavra exige, não dão o que Deus está exigindo, fazem ainda o que dá, o que quer entregar. E a palavra fala muito sobre isso. Se você for entregar alguma coisa, vocês entregam o que é roubado, o animal que é cego, o que está aleijado, o que está com ferida. Vai oferecer isso para alguém para ver se ele vai aceitar? Vai oferecer ao governador, nem você vai aceitar, mas você quer entregar para Deus qualquer coisa? Deus não nos entrega qualquer coisa, mas a gente entrega para Deus muitas vezes qualquer coisa. Ora quando dá, vai na igreja quando dá, faz o que dá. E é bom Deus ser grato. É bom Deus ser grato. A pessoa pode não falar isso, mas o que ela faz, o estilo de vida dela, mostra isso. Quando a gente se esquece de orar, quando a gente vai para os lugares e faz as coisas, nem lembra de ter abençoado, consagrado, está lá comendo, come e vai embora, sabe, nem lembrou de agradecer. Agradecer pela vida, pela saúde, porque se não tiver saúde, você não tem como nem comer. De estar aqui. Você vê que todo dia a gente agradece, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade, porque tem gente que não está aqui, mas está no hospital. Tem gente que está numa prisão, tem gente que está numa cama depressivo, tem gente que está cheio de amargura, de opressão, de perturbação. Tem gente que está com um filho que teve um problema e graças à misericórdia de Deus não tem uma criança com doença, uma criança com problema, uma criança que não pega nem resfriado, para a glória de Deus, e assim será em nome de Jesus sempre. Mas não vê. Não vê. É aquela história, né? A pessoa não tem tempo para Deus, aí Deus tem que tirar as muletas da pessoa para que Ele tenha tempo para Ele. Porque senão a gente se mata, a gente vai para o inferno. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor não quer que a gente se destrua. O Senhor não quer que a gente se arruine. Então, infelizmente, Ele acaba tendo que botar
permitir, ele não bota nada. Deus não tenta ninguém. Deus não faz isso. Ele permite situações para o meu bem. Se eu não mostro o caráter para Deus, caráter para ser honrado, para ser abençoado. Tem gente que vem pedindo uma cura, ele é curado, ele volta para a vida antiga dele. Ele vem pedindo para uma restauração no casamento dele, a hora que começa a melhorar as coisas, ele já desanima de novo, já para de vir, porque afinal o que eu vim buscar, já recebi. Ele pede por uma porta de trabalho, uma oportunidade, ele consegue aquilo, começa a dar fluidez, começa a ganhar dinheiro, começa a caminhar as coisas, ele para de plantar, ele acha que esse plantio vai ser eterno. Não, se eu paro de plantar, daqui a pouco eu estou plantando coisa ruim. Ou seja, a pessoa não tem a mentalidade para ser honrada, não tem o caráter para ser honrado, porque tudo é caráter. Tudo é caráter. Se a gente acha que somos nós, a gente já errou, já está errado. A gente tem que ter a mentalidade de Davi. Senhor, nada é nosso, tudo é seu. Tudo vem do Senhor e para o Senhor volta. Porque tudo veio do Senhor. Se eu tenho força, se eu tenho graça, se eu tenho produzido coisas úteis, bênção, é graças ao Senhor e tudo volta para o Senhor. Nós apenas somos administradores. O lugar de Eliaquim era um lugar de servo. Ele se tornou o administrador do palácio. Ou seja, ele não era dono das riquezas, mas ele teve a confiança do rei para ser o administrador de tudo. Então ele desfrutava de tudo. Ele podia não ser dono de tudo, mas ele desfrutava de tudo porque ele tinha caráter. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer te colocar por cabeça. Mas eu tenho que tirar o jugo do meu pescoço. Eu tenho que tirar o peso. Eu tenho que parar de aceitar uma vida pequena. Eu tenho que parar de aceitar que todo mundo que vem para cá tem que aceitar um tipo de vida, uma condição de vida, uma coisa. Enquanto o povo vai para o Brasil e fica milionário, muitas vezes por causa de uma mentalidade, porque é isso que eu quero passar para você. Tudo é mentalidade. A gente não admira a mentalidade dos japoneses, a mentalidade dos judeus, a mentalidade dos alemães. Um povo que estuda, um povo que empreende, um povo que tem disciplina. Aí eles vão para o Brasil, pegam um povo de uma cultura preguiçosa, relaxada, que não tem prazer em estudar, que se deixar acomodar, acomoda, que muitas vezes não tem ambição. Aí os caras vêm e engolem, abrem empresa lá, o nativo trabalhando para o estrangeiro. Então essa tem que ser essa mentalidade. O cara vai lá, ele chega sem nada e ele cresce, ele multiplica, ele fica bilionário, ele fica milionário, ele prospera, ele abre empresa, ele cria, ele produz riqueza. Então a mesma lógica tem que ser, nós temos que vir para cá e surpreender. E nós temos potencial. Você vê que você fala com um americano, você vai numa pizzaria americana, você não vê, muitas vezes, dependendo do lugar, ele não faz nem pizza metade do sabor, porque é só na caixinha. Você contrata um cara para pregar quadro, ele não vai fazer outra coisa além de pregar o quadro. E o brasileiro não, o brasileiro é criativo, o brasileiro, se precisar fazer 2, 3, 4 coisas, ele faz, ele tem criatividade, ele te responde, ele é rápido. Por quê? Porque ele tem interesse. Você vê que você manda mensagem para o americano aqui, o cara não dá retorno, o cara não te atende, o cara faz o anúncio de um negócio, você entra em contato com ele, mas ele não te dá retorno, parece que não está precisando, parece que não tem interesse. Aí vem um brasileiro aqui, se tiver sangue nos olhos, ele pega todo o lugar dos caras. Mas não, acomoda, tá bom, estou ganhando tanto, tá bom assim, estou ganhando em dólar, ok, mas você gasta em dólar também. Você não está mandando para lá para virar 6 vezes mais. Então essa mentalidade que muitos ainda mantêm é por causa disso, ó. Acostumou. Espera aí, é Jesus, nossa, coisa incrível. Peraí. É aquele que é o filho do José? É o filho da Maria? Nossa, agora não é tão mais maravilhoso, não?
10 minutos antes, que sabedoria, que homem incrível, que autoridade, olha o que ele fez ali na cidade do lado, na cidade vizinha, minha vizinha disse que ele curou um paralítico, que ele fez isso, fez aquilo, chegou aqui, peraí, eu estou reconhecendo, quem está ali conversando com ele? A irmã dele, o irmão dele, peraí, então, ele é daqui da cidade, aí perdeu toda a graça, aí perdeu a glória, perdeu a bênção, perdeu a unção. Mentalidade. Nós temos que adquirir esse poder, pessoal. Tomar posse da nossa herança. Eu acabei de ler para você aqui, ó. A mulher veio falar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele falou para a mulher? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas ela não virou as costas e aceitou um não como resposta. Ela foi até o final, se ajoelhou, se prostrou. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso de vitória. O Senhor pode ter vindo para as ovelhas, é verdade. Mas se eu creio no Senhor, se eu não faço como os religiosos, como os parentes de Jesus, aqueles que estavam fartos, muitas palavras, orgulhosos, arrogantes, ele é mais um, ele é do nosso povo, ou seja, não tem valor nenhum. Jesus falou, somente na sua própria terra, o profeta não tem peso, não tem valor, não tem credibilidade. E o ímpio está vencendo. Aquele lá que está com sangue nos olhos, está lá passando todo mundo passando à frente de todo mundo. E muitas vezes você, que poderia estar numa posição muito superior, não está porque não rompe. Porque muitas vezes aceita essa cultura deles, do culto de 30 minutos, da palavra que alonga demais, então não quero, do que na minha igreja pode isso, a sua não pode. Onde você já ouviu isso na Bíblia? Só tem uma palavra, só tem um jeito, só tem um caminho. O mundo diz que tem inúmeros caminhos, mas só existe um. E muitos ainda continuam buscando a porta larga, continuam vivendo sob um jugo desgraçado. Aceita receber pouco, aceita ser passado para trás, aceita a doença, aceita a miséria, aceita a humilhação. Por que aceita isso? Só porque está morando num outro lugar? O que adianta falar que eu estou num país de primeiro mundo, mas a vida é pequena? E dependendo da situação, às vezes fica pior do que estava no Brasil. Tem gente que sai de lá, vem para cá, para viver pior do que estava lá. Não, porque lá minha casa não era tão boa, meu carro não era tão bom, mas tinha uma qualidade, uma serenidade, uma coisa, uma paz. Porque às vezes aí está na pressão de pagar conta, está na pressão de status, está numa pressão de um monte de coisa que não está resolvida da forma certa, que não tinha essa preocupação lá. Então o que a gente tem que fazer? Se levantar, lutar, chamar a atenção de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu não posso mais viver desse jeito, está errado, é indigno. É indigno. Se os caras vão para lá e fica milionário, bilionário, se você vem para cá, você tem que assumir essa cabeça também. Aqui não se diz que é a terra da oportunidade? Então vamos agarrar as nossas oportunidades. Vamos fazer o que é necessário, vamos lutar, vamos chamar a atenção do Senhor, vamos aprender mais, vamos nos esforçar mais. Porque aquela coisa, estar ocupado, não quer dizer que eu estou sendo produtivo. Estar cheio de coisas para fazer não quer dizer que eu estou sendo produtivo. Ter uma agenda toda cheia de coisas não quer dizer que eu estou sendo eficiente. Você sabe muito bem disso. Eu posso estar tentando fazer 3, 4, 5 coisas e eu não faço uma bem feita. Então a gente precisa desse foco, desse alinhamento. Nós precisamos assumir a nossa herança, tomar posse da nossa herança, senão alguém vai tomar a nossa herança.
A herança que é para o povo de Deus, o que o Senhor falou aqui? Ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa. Ó, vem do Oriente, vem do Ocidente, mas o povo mesmo não ocupa o lugar. O povo de Deus não ocupa o lugar, mas o ímpio, que acredita, o centurião lá, o italiano, lá a mulher de Tiro e Sidom, eles vêm e assumem um papel. Jesus falou, no tempo de Elias e de Eliseu, tinha um monte de viúvas, mas a viúva estrangeira, a de Sarepta, que foi abençoada, o sírio Naamã foi abençoado, mas as viúvas de Israel, os leprosos de Israel, ninguém foi curado, até Jesus. Quando saiu aquele cara lá, que estava ouvindo lá a pregação do Senhor, das bem-aventuranças, lá de Mateus 5, 6 e 7, ouviu o culto de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, certamente estava lá num canto, porque ele não podia ficar perto das pessoas, ele ouviu o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me limpar. Ele falou: eu quero. O Senhor quer, mas se eu não vou até Ele, se eu não me submeto a Ele, o que Ele vai fazer para mim? Você vê Jesus indo atrás de alguém, pessoal? O centurião foi até ele, a mulher com a filha endemoniada foi até ele, o leproso foi até ele. Se eu não vou até Jesus, se eu ignoro Jesus, se eu acho que Jesus é mais do mesmo, é meu amigo, é meu parente, ele não tem essa pose toda, essa credibilidade, por quê? Orgulho. Era da terra dele, então ele não pode ser melhor que nós. E quem disse que ele era melhor? Ele só estava alinhado ao Pai. Lembra quando o jovem rico foi falar com ele? Bom mestre, bom é só Deus. Ninguém é bom. Só Deus é bom. Mas também o que ele fala? O filho só faz o que vê o Pai fazer. Então por que Jesus tinha resultado? Porque ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Enquanto estava todo mundo lá criticando, reclamando, atacando Jesus, falando que ele faz milagre pelos demônios também. Jesus estava trabalhando, Jesus estava se esforçando, Jesus estava se separando, ele estava todos os dias ensinando, mas ele tinha os momentos dele que ele se afastava de todo mundo. Eu preciso ter o meu momento com Deus. Deus é minha prioridade. Deus, eu preciso da bênção, eu preciso da graça, eu preciso de força. Então eu preciso de Deus, eu preciso buscar Deus. Então, nós precisamos despertar para isso. Quando você não suportar mais, adianta eu ficar falando, não aguento mais, não aguento mais. Então arranca o jugo do seu pescoço. Arranca a preguiça. Arranca a incredulidade, arranca o orgulho, arranca essa postura de fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Para o fulaninho lá, para o patrão, para o cliente, se esforça, é educado, é gentil, não tem tempo ruim, mas para Deus, dá o que dá, faz o que dá. Deus não pede favor, Deus não pede esmola. Deus não precisa disso. Quem precisa de alguém aqui sou eu que preciso de Deus. É você que precisa de Deus. Deus não precisa de mim. Deus não conseguiu com Saul? Chamou Davi. Deus não conseguiu com Terá? Chamou Abraão. Deus substitui. Eu posso ser o canal de bênção. Eu posso ser um canal que Deus pode me levantar, me usar. Posso, mas ele, se eu não quiser, ele usa o da frente, ou do lado. Poderíamos falar de Terá, o pai Terá. Ele não quis. Então nós falamos do pai Abraão. Nós poderíamos falar da tenda caída de Saul. Mas Saul não quis. Saul, o que importava para ele era aquela cadeira que representava o trono. Era um trono, era alguma coisa sem peso nenhum na prática. Mas o que pesava para Davi era Deus. Saul não quis, Davi quis. São escolhas.
São escolhas. Quais são suas escolhas? Hoje é dia de escolhas. Ontem foi dia de escolhas também. Amanhã será dia de escolhas. Mas o ponto é, eu não tive boas escolhas ontem, o que eu fiz hoje? Eu posso fazer escolhas novas hoje. Mas se eu não fizer hoje, será que eu vou ter oportunidade de fazer escolhas amanhã? Talvez não. Talvez sim. A gente sempre espera que sim. Mas quantas milhares de pessoas pelo mundo não vão ter o amanhã? Que foram mortas, assaltadas, câncer, acidentes num banheiro, engasgou com um pedaço de comida e ficou asfixiado. A vida é um sopro. A vida é como vapor. Se eu não estou pronto, como o Senhor falou, para aquele homem que tinha feito uma grande colheita e ficou muito rico e falou, eu vou derrubar meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores e eu vou descansar agora, vou curtir a vida. E o Senhor fala, seu louco, para quem que você vai deixar isso quando vierem pegar a sua alma hoje? Às vezes eu te dar no caso daquele, né? Se dá um ataque de coração em você. Você vai deixar esses grandes celeiros, né? Essa vida hedonista, né? Que você vai curtir, vai folgar, eu vou desfrutar, vou me aposentar agora, louco! Você não sabe se você vai ter um amanhã, louco. Para quem que você vai deixar se vierem pegar a sua alma? Vão ser os anjos ou os demônios que vão vir pegar a sua alma? Porque você não sabe se você vai ter um amanhã. É isso que o senhor estava falando. Seu louco, você tem que estar pronto hoje. Nós temos que estar prontos hoje. Alinhados com Deus hoje. Não perfeitos, mas preparados. Até o último dia das nossas vidas a gente vai ter pontos para mudar. Porque se a gente acha que está pronto, a gente já está fracassado, a gente já perdeu. A gente tem que estar sempre naquele espírito de Moisés. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Com o Senhor eu posso. Ó, com Deus eu posso. Que foi a música que a gente cantou. Com Deus eu posso. Com Deus eu posso tudo. Sozinho eu não posso dividir as águas, eu não posso destruir as muralhas, eu não posso derrubar meus gigantes, mas com Deus eu posso. Com Deus eu posso vencer a doença, com Deus eu posso vencer a miséria, com Deus eu posso vencer as crenças limitantes, malignas, os vícios religiosos, que às vezes acostumou a uma vida inteira dentro de uma igreja. Eu sou evangélico há 10 anos, há 20 anos, desde que eu nasci eu sou da igreja. Às vezes acostumou com as coisas espirituais, como Eli. Eli se acostumou com as coisas espirituais. Aí Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Por quê? Porque Eli já acostumou os filhos dele eram corruptos, pegavam as coisas do templo, desrespeitavam tudo. Eli tinha acostumado, estava tudo assim, deixa como está. Eles vão ter as experiências dele. Não fez nada. E Deus botou um fim naquilo, chamou Samuel. Samuel era firme. Samuel não se acostumava com as coisas do Senhor. Samuel tinha respeito, tinha reverência sobre as coisas do Senhor. Então, às vezes, a gente se acostumou. E a pior coisa é se acostumar com as coisas. Quando você se acostuma com a sua saúde, você já não valoriza muito a sua saúde. Você se acostuma com a sua família, você já não dá mais aquele valor para a sua família. Você se acostuma com Deus, pior ainda. Fica banal. Eu lido com as coisas de Deus de forma banal. Fazer aqui uma oraçãozinha. Não deu certo, amanhã tem outro culto. Não deu para ir hoje, porque eu estou, Deus vai me entender. Amanhã tem mais culto. Quantas pessoas que pensam desse jeito? Afinal, tem fartura, tem bastante, Eu sempre gosto de lembrar que me marcou uma vez que eu vi um vídeo de uma pessoa que conseguiu levar Bíblias para um grupo lá na China. Eles abriam assim, parecia que era realmente um tesouro. Eles pegavam a Bíblia
e faziam como se estivesse abraçando Jesus. Pegava assim, ó, cheirava o papel, abraçava assim. Por quê? Porque eu não tinha uma Bíblia para 10, 15, 20 famílias. Cada um tinha que revezar um tempinho, algumas semanas, depois devolver. Aí a pessoa tem Bíblia, tem culto, tem igreja, e não lê a Bíblia, não vai no culto, não busca Deus. E o cara lá, a família lá, quer uma Bíblia para a família inteira, ela só pode ficar um tempinho, vamos supor uma semana. Você acha que em uma semana eles não davam conta de ler aquela Bíblia inteira? Porque tinha tanta fome que certamente ficava lá o dia inteiro lendo aquela Bíblia. Nossa, eu tenho que devolver, meu Deus, é sexta-feira, segunda eu tenho que devolver para o fulano. Eu tenho que trocar de família. Mas um profeta não tinha honra na sua própria terra, porque estavam já acostumados com aquilo. Então nós precisamos nos levantar. Tirar o jugo do nosso pescoço. Porque tem gente que está vivendo encurvado, pesado, porque tem aceitado esse jugo. Tem aceitado. Por que tem aceitado? Porque faz de qualquer jeito, entrega qualquer coisa, ou seja, o padrão dela é aceitar qualquer coisa também. Tem feito como Esaú. É o filho, é o primogênito, tem uma herança. Mas de que me vale essa herança? Então assuma a sua herança. Assuma o seu papel. O Senhor não pôde fazer na terra dele nenhum milagre por causa da incredulidade. E ele ficou admirado com a incredulidade do povo de Deus. Mas os estrangeiros deixaram Jesus admirados pela fé deles. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com suas mãos no coração, com seus olhos fechados, por favor. Eu peço que você pense nisso. Que você reflita sobre essa mensagem. E se você eventualmente perdeu um pedaço dela, volte e assista. Chama Assuma Sua Herança. Porque muitos não têm assumido a sua herança. Muitos têm visto o ímpio, têm visto outros, têm visto os estrangeiros tomarem aquilo que seria seu. Que é o que a gente falou. Todo o povo que foi para o Brasil ficou milionário, bilionário, bem-sucedido, porque foi com a mentalidade certa. E muitos têm saído do Brasil, vindo para cá, mas carregando a mentalidade errada. Ai, não tem o que Deus pode fazer, não. A pessoa só muda de endereço, mas não muda de mente, acabou, não tem o que fazer. Se não muda a mente, você pode mudar de marido, de esposa, você pode mudar de emprego, você muda de cidade, você muda de país. A sua vida não muda, porque você vem carregando os mesmos vícios. Você vem carregando a mesma mentalidade. Você vem carregando a mesma fé. Então acabou. Se a fé não muda, o que vai mudar? O que o Senhor falou aqui? Vá e seja feito conforme você crê. Se eu acredito nas mentiras, eu não vou viver milagres, ora. Se eu acredito nas mesmas coisas que eu sempre acreditei, que novidade que eu vou viver? Nenhuma. Não, porque esse é um ano diferente. Veja, hoje vai ser o melhor dia. Não, porque esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Por quê? Lembra que a gente falou esses dias? Como será o meu futuro? Essa pergunta não é certa. A pergunta é, como é o meu presente? O que eu faço no meu presente está determinando o meu futuro. Ah, como será daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10? Pensa no que você está fazendo hoje. Que fé? O que você tem entregue? Como você tem entregado? Como você tem levado a sua vida? A sua fé, a sua família, a sua saúde, no seu trabalho. É qualquer jeito, trata mal, não quer aprender nada novo, acomodou.
não ora, não busca, não jejua, não vem, não está assiduamente. Ou seja, do jeito que tá bom, ok. Desde quando você vê o Senhor implorando alguma coisa? Ele passava. Quem estava lá pegava a bênção ou deixava passar. Ora, Jesus ficava admirado. Meu Deus, há 10 minutos eu era o cara. De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada? E estes milagres que ele faz 10 minutos depois? Espera aí, não é este o carpinteiro? Olha só o desrespeito. Não é o carpinteiro? Ele fez uma mesa, ele botou uma porta lá em casa, ele fez um banco para mim. O cara nem faculdade tem, não tem nada, não tem dinheiro, não fez, não é fariseu, né? Não é um homem, né, lá de muito respeito na sociedade. Ali a irmã dele, o irmão dele ali, ó, o Tiago ali, ó, o José ali, ó, o Judas, o Simão. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Será que Deus está querendo fazer milagres na sua vida, mas Ele não consegue? Será que a palavra está falando, está vindo, mas eu não deixo entrar? Eu continuo carregando a mesma fé, a mesma mentalidade, eu só mudo de endereço, mas eu não mudo de espírito. Se eu não mudo o espírito, nada vai mudar, pessoal. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Decida se revoltar agora e tirar o jugo do seu pescoço. Porque se a fé não mudar, tudo é em vão, pessoal. É só cansaço, é só enfado. É como o Senhor falou, só vai ser choro e ranger de dentes, ou seja, sofrimento, só vai ser arrependimento. E Deus não tem isso para você. Talvez você já carregou um jugo muito pesado durante muito tempo, mas o que o Isaac falou para o Esaú? Quando você se cansar, então não adianta eu falar, eu não aguento mais, enquanto eu não me levantar de verdade, jogar para trás esse jugo, e tirar do meu pescoço, eu não cansei o bastante. Eu consigo andar encurvado mais 1 ano, 2, 3, 10. Eu continuo encurvado na vida. Eu continuo pedindo emprestado, eu continuo aceitando um casamentinho de qualquer jeito, eu continuo aceitando o que me dão, eu continuo aceitando a vida como ela tem chegado até mim, ao invés de eu me revoltar e tomar uma decisão. Chega, eu vou para Jesus, eu vou me ajoelhar, vou me prostrar aos pés dele. E o Senhor falou, Senhor, se o Senhor disser uma palavra, a minha vida vai mudar. O Senhor falou uma palavra, Ele falou, vá. E aquilo que ele veio pedir, aconteceu. E tem gente que, tem um banco de horas, hein? Um banco de horas, de centenas, milhares de horas de culto. E tem coisa que está lá, a palavra bate igual o bater em ferro frio. Bate, mas não entra, não desentorta. Não aceita acostumar com as coisas de Deus, pessoal. Não aceite acostumar com aquilo que não está normal. O Senhor veio para nos dar uma vida abundante. Tem alguma área na sua vida que não está abundante? Então está errado. Está errado, eu vou continuar aceitando até quando? O profissional está abundante? Está abundante, está crescendo, está um mês melhor que o outro. Excelente, então não para. Não está travado, está um mês pior que o outro, está 1 ano estagnado. Opa, tem coisa muito errada aí. Porque o seu corpo muda, o clima muda, as estações mudam, só a vida que não muda. Por quê? Porque a mente não mudou. Se a mente não mudou, não adianta eu declarar e profetizar, eu vou ungir, eu vou chamar o pastor para ir lá. Não vai mudar nada. Se não muda dentro, não vai mudar fora. A gente tem que acordar e entender isso de uma vez por todas. Se nada mudar, não oro mais, não leio a Bíblia, não estou mais na igreja, não desafio, não faço desafios, não faço votos com Deus, ou seja, nada muda. Ora, por que alguma coisa iria mudar, se nada mudou de verdade? Ou se muda por 1 semana, 2, 3, mas não se estabelece nada. Não, mas eu até estou fazendo, peraí.
estou fazendo, aquilo se tornou uma verdade, aquilo se tornou o meu estilo de vida? Ou estou fazendo por fazer? Porque fazer por fazer também não. Eu posso orar aqui, 1 hora, e nenhuma palavra chegar a Deus. Por quê? Porque eu falei palavras vazias, eu não estou concentrado no que eu estou falando. Mas eu posso fazer uma oração de 2 minutos. Mas eu percebo, você tem aquele momento que você percebe que você está conectado com Deus, que você está falando com Deus. E aquele momento que você sabe que você só falou mais do mesmo. Você sabe. Se você sabe, imagina Deus. Se Deus acha, não, mas eu estou aqui. Lembra da palavra? Essa palavra tem que arrepiar a gente. Quando chegar no dia do julgamento, vai chegar aquela turma que vai, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu curei pessoas, Senhor, eu ajudei os mendigos, Senhor, eu dei dízimo, eu oferta, Senhor, eu fui pastor, Senhor, eu li a Bíblia 10 vezes, Senhor, eu fiz um monte de coisas legais, Senhor. Ele vai falar, aparta-te de mim, que eu nunca te conheci. Olha esse detalhe, eu nunca te conheci. Meu Deus do céu, imagina só, você fala, não, Senhor, eu fui 40 anos evangélico, Senhor. E ele me disser, eu nunca te conheci, você foi mesmo? Eu ia na igreja, sério? Eu nunca te conheci, mas que coisa, né? Mas já é tarde demais. Então a gente precisa acordar para isso. Toma suas decisões agora, fala com Deus em nome de Jesus. Levante-se no Espírito em nome de Jesus. Levante-se na fé. Levante-se na fé. Ouça a voz do Senhor. Levante-se contra tudo aquilo que está errado na sua vida, que você reconhece, Senhor, isso está errado. Eu estou passando por essa situação, por essa humilhação. Tira esse jugo do seu pescoço. Tira esse jugo, atraia o milagre do Senhor, atraia o favor do Senhor sobre a sua vida. Não aceita isso. Não aceita a doença. Não aceita o financeiro estagnado. Acorde para isso. Não aceite mais esse estilo de vida derrotado, esse padrão miserável, aceita qualquer coisa. Não, você não deve aceitar, não pode aceitar. Deus não aceita, não é digno isso, não é correto isso, não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para ocupar lugares altos. Você carrega o nome do Senhor. Se eu me considero, se eu me autodenomino cristão, eu tenho que ter o padrão de Cristo. Eu não posso ter o nome, eu tenho que ter o Espírito de Cristo. Eu tenho que ter a autoridade de Cristo. Eu tenho que ter a coragem de Cristo. Eu tenho que ter a fé de Cristo. Então nós precisamos crescer e crescer. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu preciso do Senhor. Eu tenho que ir até Ele. A mulher foi até Ele. O centurião foi até Ele. O Zaqueu foi até Ele. Ou seja, quem quer mudança vai até Jesus. Então vá até Jesus. Você tem coisas na sua vida. Você precisa de mudança. Então vá até o Senhor. Fala com Ele, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso dessa mudança, Senhor, me ajuda. Eu vou botar força. O Senhor me dá graça. Eu sou cooperador do Senhor. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou tirar isso da minha vida. Eu vou colocar isso na minha vida. Eu vou sair desse padrão e eu vou entrar nesse novo padrão. Lembra de João Batista e Jesus, arrependam-se, não é do nosso jeito, não é do jeito que eu acostumei, arrependimento, arrependimento é mudança de mente, não voltem a fazer, mostrem frutos de arrependimento. O fruto é algo palpável, algo claro, algo que você percebe, é igual uma manga, uma laranja, tem um fruto ali, qual o fruto daquela árvore? Pelo fruto daquela árvore você sabe qual é aquela árvore. Então se você tem frutos de bênção, de cura, de vitória, a pessoa reconhece, esse cara vence, essa pessoa é um vencedor, essa pessoa tem Deus na vida dela. Lembra do José, pessoal? Lembra do José? A palavra diz que o Potifar percebeu, esse cara tem Deus na vida dele. Como que um escravo, pessoal, consegue evoluir tanto e ter tanto resultado? Um escravo que não tinha nome, não tinha identidade, era uma coisa, não tinha direito nenhum. A única função da vida dele era trabalhar até morrer.
E se o patrão quisesse matar ele, no dia seguinte ele matava, não matava porque dava prejuízo. Mas ele mostrou, um escravo mostrou Deus para Potifar, que era um ímpio, que nem sabia o que é Deus, que é Deus, que ele tinha mais uns 10 mil deuses lá. Ele é egípcio. Ele tinha deuses, mas José conseguiu mostrar Deus para ele. Daniel, na Babilônia, que é o lugar que mais tinha ídolos do mundo, o povo falou: Daniel tem um espírito diferente. Como assim? Você imagina aqueles deuses da Índia, que você já deve ter visto, aqueles deuses de vários braços, cores diferentes e tal. E tinha um Deus, era esse monte de deuses lá na época da Babilônia. E Daniel mostrou em meio a todas aquelas outras pessoas que na vida dele tinha um Deus que fazia a diferença na vida dele. Você foi chamado para ser diferente. Não para ser mais um na multidão. Mais um que fala igual a todo mundo, que ganha igual a todo mundo, que tem a família igual a todo mundo. Não, tem que ter diferença na sua vida. Na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter diferença. Então assuma o seu papel. Assuma o seu papel, assuma a sua herança, toma posse disso em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo agora para repreender toda a fortaleza diabólica que impede da vitória, impede de crer, impede de romper. Eu quero que você repreenda todo o peso, toda a incredulidade, toda a religiosidade, toda a fortaleza diabólica. Repreenda agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, coloque a mão na sua cabeça agora, por favor, e ore comigo. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, meu Pai, e neste momento eu apresento a mente, Senhor, de cada um, meu Deus, porque na mente está, meu Deus, o motivo, meu Pai, das nossas vitórias ou derrotas, meu Deus, porque se eu creio certo, eu vivo certo, se eu creio errado, eu vou viver errado, e nós repreendemos agora, Senhor, na autoridade do nome do Senhor, nós repreendemos agora todo o peso, todo o mal, toda opressão, perturbação, toda trava diabólica, Senhor, todo espírito maldito, toda crença diabólica, Senhor, de não merecimento, de que para ela não dá, de que para ela é mais difícil, de que as coisas não acontecem para ela, porque ela é azarada, porque ela é incompetente, porque ela não tem sorte. Nós repreendemos agora todo mal, todo espírito maldito, toda fortaleza que vem se arrastando há gerações. Talvez ela recebeu um padrão do pai e da mãe dela, Senhor, e veio na vida dela e ela continua acreditando em mentiras, ao invés de acreditar na verdade que é a sua palavra. Nós repreendemos agora toda mentira, todo mal, toda opressão, tudo aquilo que impede dela vencer, dela crer, dela romper, dela viver coisas grandes. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, tira a mão da sua cabeça, em nome de Jesus, expulsa e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida 7 vezes. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Eu declaro, meu Deus amado, declare sobre a sua vida, porque palavras têm poder. Use as palavras para o seu bem, não para o seu mal. Declare força, declare autoridade, declare resultados, declare uma ambição, declare uma força, declare uma ousadia, declare sonhos, projetos, que você tem sonhos, que você tem projetos. Eu declaro vitórias, meu Pai, sobre a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, que o nosso povo ocupe lugares altos. Eu declaro vitórias, meu Deus, eu declaro um novo tempo na vida dela, Senhor, que ela creia, que ela rompa, que ela acredite, Senhor, que ela volte com aquilo que ela tem buscado, Senhor, que ela não aceite mais uma vida pequena. Eu declaro, meu Pai, que não há mais julgo na vida dela, não há mais julgo na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que não há mais julgo na sua vida, que você não vai mais sair encurvado, pesado, olhando para baixo, chateado, angustiado, preocupado. Você está livre. Diga isso agora em nome de Jesus: eu estou livre desse jugo. Diga, eu quero ouvir sua voz: eu estou livre desse jugo, eu estou livre desse jugo, eu estou livre desse
desse jugo, eu estou livre desse jugo, eu não aceito mais esse jugo na minha vida. Eu saio daqui leve, eu saio daqui liberto, eu saio daqui com a coragem que eu preciso, com a unção que eu preciso, com a autoridade que eu preciso, com a força que eu preciso para viver, para sonhar, para prosperar, para ocupar lugares altos, para ocupar lugares de honra, de destaque. Eu vou romper, Senhor, eu farei votos com o Senhor, eu serei mais ousado na minha vida, eu serei responsável com a minha fé, eu terei atitudes corretas diante do Senhor, meu Pai. Eu não vou me acostumar, eu não vou desprezar, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu não vou fazer como eu estava fazendo, meu Deus, porque o que eu estava fazendo me trouxe esse tipo de resultado, e eu não quero esse resultado mais, então eu vou mudar. Já mudei, eu não deixo nada para amanhã. Tome essa decisão, eu não procrastino mais nada. Seja uma pessoa organizada na sua vida e determinada. Eu não vou mais deixar as coisas bagunçadas na minha vida. Eu não vou mais deixar pendência, relatório, pessoa que eu não dou atenção, há coisas que estão erradas na minha saúde, eu fico jogando para depois eu vejo isso, depois eu vejo aquilo, carro que está com problema, situações que não se resolvem. Coloca agora um basta nisso. Eu não vou ser mais um procrastinador, eu não vou mais deixar pendências na minha vida. Eu tenho que resolver questões com Deus, eu vou resolver. Questões da minha família, eu vou resolver. Questões da minha casa, eu vou resolver. Questões do meu carro, vou resolver. Questões do meu trabalho, vou resolver. Questões da minha saúde, vou resolver. Eu não vou mais deixar coisas acumuladas na minha vida. Eu não vou deixar mais a vida bagunçada, mente bagunçada, agenda bagunçada, coisas bagunçadas, mal conversadas, mal resolvidas. Eu saio daqui com uma mente renovada, Senhor. Por quê? Porque eu assumo a minha herança. Eu assumo a minha herança. Um monte de gente tem sido abençoada porque tem agarrado as oportunidades, e muitas vezes o povo de Deus não agarra, não vive as bênçãos porque não agarra as oportunidades. Então toma posse disso agora. Senhor, tudo que vier às minhas mãos eu vou agarrar. Tudo que vinha às mãos de José ele agarrava. Tudo que vinha para a vida de Davi ele agarrava. Tudo que vier às suas mãos, faça para o Senhor, como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor. Porque a gente atrai, a gente vê, seja fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então o Senhor vai te honrar através da honra que você está dando àquela coisa. Se honra a Deus, Deus vai te honrar. Se honra o seu trabalho, você vai ser honrado lá. Se honra a sua família, você vai ser honrado por ela. É assim. Eu tenho o que eu planto. Você planta honra, vai receber honra. Você planta desprezo, você planta preguiça, você planta negligência, ótimo, vai receber tudo isso. Então agradeça isso, porque você sai daqui, se a mente não muda, nada muda, mas a sua mente mudou. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor amado. Obrigado porque eu tomei essa decisão. Obrigado porque o Senhor me manteve vivo, meu Pai, com a possibilidade de tomar essa decisão e mudar o destino da minha vida, Senhor. Não reproduzir mais os erros que eu estava cometendo, Senhor. Não trazer mais o padrão que talvez toda a minha família carrega. Um padrão errado, um padrão pessimista, um padrão negativo, um padrão passivo, acomodado, um padrão que tudo vê defeito, tudo vê problema, como aqui o povo da terra de Jesus. É maravilhoso, mas a gente conhece, perdeu a graça. Então, não, eu vou valorizar as coisas certas, Senhor. Eu vou valorizar as coisas certas. Vou valorizar o Senhor, vou valorizar o tempo com o Senhor, vou valorizar a igreja, vou valorizar a minha família. Porque tem gente que trata os outros uma beleza, mas os de casa, por quê? Porque já acostumou, já está tudo garantido na cabeça dele. É mentira, mentira. Então agradeça isso. Senhor, obrigado. Obrigado pelas mudanças. Obrigado, meu Deus, porque eu tomei essa decisão. Se vier alguma seta, algum pensamento que vai vir, eu vou fazer como diz na sua palavra, eu vou ensinar essa mente, a minha mente, a obedecer a Cristo, a obedecer a palavra. Eu não vou mais dar aso, eu não vou mais dar vazão, não vou mais dar crédito às mentiras do diabo. Eu não vou mais deixar que a mentira me domine, que as crenças antigas me dominem, que as fortalezas me dominem, porque eu já derrubei todas elas. Agora a fortaleza que eu tenho, que eu levantei, é a fortaleza da fé. É a fortaleza desses estrangeiros aqui que nós falamos. Os caras tinham muito pouco, mas eles faziam muito com aquilo. Então eles valorizavam
aquilo que eles recebiam. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essas decisões, obrigado por essas vidas, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.